Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Praticamente estamos aqui nas últimas palavras que escreveu Jesus. João 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Que assim o Senhor nos abençoe com a sua palavra lida. Lemos um texto aqui da palavra que, após a morte, a crucificação e morte de Jesus, ele se apresentou vivo por cerca de 40 dias, após a sua ressurreição, dando provas incontestáveis da sua ressurreição e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Isso está bem claro em Atos capítulo 1, versículo de número 3. Ele se apresentou a cerca de 500 testemunhas por cerca de 40 dias, falando, relembrando, rememorando as coisas que ele havia ensinado e feito e explicado aos seus 12 e a todos aqueles que a ele foram e a todos a que ele foi levando a sua palavra. Dentro dessa perspectiva dos 40 dias, houve aqui uma mostra de ajustes e de acertos que Jesus praticou e continua a praticar. Esse tempo de ajustes e acertos espirituais ou finais estão ainda em aberto. A escola desse aprimoramento, ela não fechou as suas matrículas, elas estão abertas, e o Senhor, como mostra, trouxe-nos a figura de Pedro. Pedro aqui é um aluno sobre quem ele vai tratar dessas questões. Talvez Pedro inaugura isso de maneira muito latente, aqui nas últimas palavras dos relatos de João,
Pedro é apresentado aqui. E todos nós sabemos que o reino de Deus é um reino de amor. Todos nós sabemos que Deus amou os seus discípulos até o fim. Amém, amados? Isso é claro, a Bíblia diz isso. E os amou até o fim. Todos nós sabemos que Deus é amor. Amém, amados? Deus é amor. Todos nós sabemos que Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Nós sabemos disso. Nós sabemos perfeitamente disso. Todos nós também conhecemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aonde tem medo e aonde naquele lugar chega o amor, o medo evapora. O medo. Medo de viver, medo de progredir, medo de caminhar em circunstâncias adversas, medo de perder, medo do novo, medo. Aonde o medo tiver, se há a chegada do amor, esse medo, seja ele para qual vertente ou para qual situação, esse medo tem que sair. Tem que sair. Sair do ambiente, sair da nossa mente, sair do nosso coração, sair das nossas emoções, ele tem que sair. O amor de Deus chega, alguém tem que sair. E se o amor de Deus chegou a você e você tem medo, dê mais atenção ao amor, que o medo da sua alma desaparecerá. Amém, amados? Todos nós somos inteirados que a síntese dos mandamentos do Senhor, que muitas vezes achamos que são muito difíceis, é intransponível, é inatingível. A palavra vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. E uma das provas disso é que a síntese desses mandamentos é o amor. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós somos inteirados da síntese poderosa, importantíssima do amor, dos mandamentos, que é, primeiramente, amar a Deus. Amar a Deus. E, em segundo lugar, ao próximo. Todos nós sabemos disso. E é justamente aí que decorre os ajustes e os acertos de Cristo para conosco. É daí que surge esse burilar, esse afinar, esse aperfeiçoar da nossa vida, esse amadurecer da nossa vida. E isso está ainda vigente, não perdeu a sua competência, não perdeu a validade. Ainda continuamos debaixo dessa ação do Espírito em nossa vida, assim como foi na vida de Pedro. Assim como foi na vida de Pedro. Eu queria que você voltasse para o texto e visse comigo algumas coisas interessantes. Primeiramente, veja que esse tratar de Deus, ele ocorre na melhor ocasião na vida de Pedro. Na melhor ocasião. Parece que o Senhor está esperando uma oportunidade para tratar isso com Pedro. E aí isso para nós fica como também mostra do tratar do Senhor conosco, dos ajustes do Senhor conosco. Veja o que diz-nos aqui no 15: depois de terem
comido. Quem está com fome, quem está sem fome, come. Até come, mas empurra, não é? O legal dessa relação é você ter fome e você ter o que comer e que te agrade. Isso é fabuloso. Ai, que vontade de comer um churrasquinho bem assado. Tem gente que gosta de carne mal passada, eu prefiro ao ponto. Ah, que maravilha! Agora, você com fome e sem comida, você fica estressado, como já tenho dito aqui. Você fica estressado, você fica nervoso, você fica ansioso, você fica preocupado, porque crente é assim. Quer ver um crente irritado, deixa ele com fome. Você vai ver o quanto ele fica irritado. E o texto é muito pontual a dizer que depois de terem comido, há aquele relaxar depois de comermos. Assim, um momento mais tranquilo. O ambiente fica mais soft. As coisas ficam mais harmonizadas. Há um ar agradável no ar. Há um prazer. Há um descansar. Tanto é que depois que você come, em alguns dá sono, porque o sangue do seu corpo vai concentrar-se sobre o seu aparelho digestivo, e aí ele não fica mais atuando tanto em sua mente, mas dá uma atenção melhor à sua digestão. Por isso que a gente tem assim, aquele sono gostoso depois que come. Jesus esperou esse momento de descanso. Jesus esperou essa ocasião mais adequada para falar com Pedro. Eu acho interessante a Bíblia dizendo depois de terem comido. Não é um ou dois que comeram, todos comeram. Até nisso Jesus, ele aguardou. Não deixou ninguém ver o outro comendo e este sem comer. Porque aí a irritabilidade dobra. O outro está comendo ali e o outro está vendo e o dele não chega e ele começa a ficar mais irritado ainda. Igual nas festas de crentes. Quando uns recebem a contemplação do buffet e outros ficam aguardando. Estes outros que ficam aguardando e vendo o outro comer, eles ficam assim, quando vai chegar a minha vez? Não é assim? Você conhece alguém que fica assim? Você já foi numa confraternização, numa festa, que o garçom passava por você assim, fazia de conta que você não existia, fazendo de conta que você era invisível. Alguém já se sentiu assim? Chegou aquele salgado de camarão, é aquele seu preferido. Aí passa o garçom com a bandeja assim, ó, faz de conta que você é espelho sem aço. Passa direto. Aí vai naquela mesa que você observou que já recebeu mais visitações dos garçons. A sua irritabilidade aumenta. O texto diz que todos comeram. Não havia ninguém irritado. Não havia ninguém com fome. Todos foram fartamente alimentados. E aí houve um clima que não estava mais tenso, que não tinha irritabilidade. Um momento tranquilo, daquele bate-papo, talvez, com aquele cafezinho passado na hora. Se Deus quiser, no domingo que vem, vou trazer um outro tipo de café para a igreja, aquele que é moído na hora. Gente, não tem nada a ver com o café que a gente compra no mercado e já está moído. É um espetáculo. Café moído na hora. Então, vem para a consagração e aí você vai saborear o café moído na hora. Hein?
aquele cafezinho depois do almoço, do jantar, aquilo entra com um encaixe, e aquele cheiro de café não é gostoso. Se você não gosta de café, mas eu acredito que você admira o cheiro do café. Estava assim no ar. Eu estou ilustrando o ambiente, tá, gente? Isso não está escrito na Bíblia, mas eu estou apenas utilizando a minha imaginação para ilustrar o ambiente, para reforçar a ideia de que aquele momento era o momento propício para o Senhor tratar com Pedro, ajustar algumas coisas com Pedro, acertar algumas pendências com Pedro. Naquele momento de calmaria, todos comeram. Foi o momento exato que ele fala. Em segundo lugar, há uma invocação histórica e um tratar personalíssimo de Jesus com Pedro. O verso 15 vai dizer, e estou lendo de novo: depois de terem comido, perguntou Jesus a quem? A quem? A Pedro? A Pedro? Aparece aqui o tal Simão Pedro. A pergunta de Jesus foi: Simão, filho de João. Jesus acrescenta Simão a um nome que no início Pedro era chamado, puxando os primórdios históricos de João, cita a sua origem como filho de João, invoca essa história, pega a história de Pedro e estica ela sobre a mesa para ajustar, para acertar alguns parâmetros. Veja no versículo 18, para reforçar essa ideia: em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quando eras mais moço. Então Jesus está apresentando a história de Pedro como Simão Pedro, filho de João. Ele é pontual sobre Pedro. Era com aquele Pedro que era chamado de Simão. Era com aquele Pedro, filho de João. Era aquele Pedro em que Jesus conhecia toda a sua trajetória, toda a sua história. Jesus fala: quando eras moço, você fazia o que bem entendia. Esses acertos e ajustes não é com a pessoa que está ao seu lado. Não é com quem está na sua frente. É com você. Jesus sabe acertar. Ele te conhece. Ele sabe o que você fez ou deixou de fazer. Ele sabe o que é necessário ser feito na tua vida. Então não adianta você dizer que é com aquele que está do lado. Ah, se fulano tivesse aqui, essa palavra seria para ele. Quantas vezes nos encontramos falando dessa forma? A palavra de Deus não é para quem não veio. A palavra de Deus é para você que está aqui. Entenda isso. Deus conhece a sua história, o seu CPF, com quem você mora. Deus conhece quanto você ganha. Deus conhece as suas pendências. Deus conhece as suas desilusões. Deus conhece os seus traumas, os seus receios. Deus te conhece por todo. Completamente como você é, Ele sabe quem você é de todo.
todas as curvas, todas as gavetas, todos os pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Deus sabe de tudo de você e Ele está mirando em você, não é em quem está ao seu lado. Dialoga com Jesus agora, porque Ele está presente aqui. Conversa com Jesus agora. As últimas palavras do Senhor, segundo João, foi uma conversa com Pedro. E as matrículas ainda estão abertas. Ele ainda está tratando da nossa vida. Amém, amados? Ele quer mais. Agora, como que se dá esse ajuste, esses acertos, esse realinhar espiritual? Como que isso se dá? Deus é amor e me ama? Deus é amor e te ama? Você concorda com isso? Sim ou não? Só quem disse sim é amado de Deus. Então, vou repetir para que você não perca a oportunidade de afirmar o que Deus é para você. Deus é amor e te ama? Sim, sim, sim. Agora, o que é que você faz com esse amor? Você se sente amado? É só para você se sentir amado? É só para você afirmar que é um amado de Deus, diferentemente das outras pessoas? Assim, num tom de eu sou amado por Deus, você não é. É nesse sentido? Ou ainda você atende, corresponde, externa de forma prática esse amor? Pois se você é amado de Deus, você pode ir além de sentir, de afirmar que é um escolhido de Deus, e não se julga capacitado para ir além. Um amado de Deus é capacitado por Deus. Se você diz e afirma que Deus te ama, você é capacitado para ir além e cumprir essa questão do ajuste e dos acertos que Ele tem. Se você diz que não é capacitado, não é chamado, não é, você usa o amor de Deus só para sentir, ou para esnobar do outro que possivelmente não tenha essa graça de se sentir amado por Deus. Mas que amor é esse de Deus que você diz que tem, que não te leva além? Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. E Jesus afirma: apacenta os meus cordeiros. Você é capacitado por Deus. Se você é amado de Deus, você também é capacitado por Deus. Se você diz que é isso aí, você vai conseguir conviver no meio das ovelhas, do rebanho do Senhor. Você não vai evitar o rebanho do Senhor. Você não vai evitar. Porque a essência que te pegou te faz capacitado para alimentar, cuidar,
orientar. Pastor, essa fala é para pastor. Não, essa fala é para quem é amado de Deus. E mais, alguém que não é só amado, mas que corresponde a esse amor de Deus. Uma coisa é ser amado, a outra coisa é você amar a Deus com a mesma essência que você recebeu. Você é cuidado por Deus e você vai cuidar daquilo que é de Deus. E a mola propulsora disto é amor. Em segundo lugar, o Senhor ajusta, acerta a nossa vida dentro dessa palavra dele com Pedro, com constrangimentos. Não, pastor, que história de constrangimento, mas é assim que Pedro se sentiu, constrangido. O Senhor pergunta: ama-me mais do que estes outros? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí, por 3 vezes ele faz essa pergunta. Aí ele vai de novo no versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele responde: sim, tu sabes que te amo. E o Senhor diz: apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Agora, já pela 3ª vez, você vê Jesus perguntando: tu me amas? Aí Pedro, no verso 17, entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas. Ele se entristeceu que a mesma pergunta feita a ele foi devidamente respondida por ele, 1, 2, e ele poderia pensar: já não é suficiente, não? Aí vem a 3ª pergunta, não diferente, mas igual às 2 primeiras. O Senhor queria que Pedro chegasse no ambiente do constrangimento. O Senhor, com as perguntas, a 1ª, a 2ª, a 3ª, ele foi trabalhando de forma gradual, progressiva, com a mesma pergunta. Quem é constrangido parece que está falando mentira. Por que você me constrange? Você está duvidando de mim? Por perguntar a mesma coisa 3 vezes. Mas em contrapartida, o constrangimento leva-nos a refletir no que estamos a dizer. A reflexão, a pergunta que Jesus nos faz é para que a gente pense na pergunta e na resposta que estamos dando. Pensemos no comprometimento que a pergunta e essa resposta nos leva a ter. Pensemos com mais profundidade, que saiamos da vida rasa, que saiamos da beira da praia e que rompamos os altos mares para novas experiências no Senhor. O constrangimento espiritual visa o teu bem. Antes de você falar que o constrangimento faz mal, faz, porque faz você se entristecer e ficar assim com questionamentos acerca da sua reputação. Mas o Senhor não está trabalhando a questão da nossa reputação. O Senhor está trabalhando a questão do nosso caráter. Porque o caráter revela quem de fato nós somos.
A reputação é aquilo que damos de atestados por outros acreditarem. O caráter emana da nossa essência. É o Senhor trabalhando. E trabalhando através do constrangimento. Então, antes de dizer que você não aceita o constrangimento, pense se este procede do Senhor. E se procede do Senhor, dê graças a Deus. Que é o Senhor querendo trabalhar na tua vida. Em terceiro lugar, como que o Senhor, como que se dá esse ajuste, esse acerto, quando reproduzimos aquilo do que fomos alvos. O Senhor nos amou. O Senhor se revelou a nós como pastor que cuida, que alimenta, que apacenta, que cuida das feridas, que vigia a nossa vida. A ovelha, animal, ela é míope, não sabe o que fazer, come tudo que colocarem na frente dela. O pastor, ele se apresenta como aquele que vai cuidar da ovelha, aquele que vai orientar a ovelha, que vai proteger a ovelha, que vai apacentar a ovelha, que vai livrá-la do lobo, daqueles que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro tem essência de lobo. A figura do pastor Jesus é essa figura para nós. Porque se formos dar vazão àquilo que queremos, seremos como Pedro, quando era mais moço, que vestia do jeito que queria e andava por onde queria. Faz tudo que dá na cabeça. Mas o Senhor está ensinando para nós que somos chamados, amados, chamados ou empurrados. Entenda isso. Somos amados, chamados e, para muitos, empurrados. Que isso, pastor? É verdade. Você não quer, mas o Senhor quer para você algo. Ele te empurra. Ele te chama e também Ele te empurra. A você que é teimoso, teimosa, a direção do Senhor na tua vida. Pensa isso aí. Veja que essa reprodução, ela se dá porque nós fomos alvos da essência desse produzir em nós. Ele nos amou, Ele cuidou de nós e Ele quer que a gente se estenda para fazer o mesmo que foi feito a nós. Não somos um fim em nós mesmos. Somos chamados por Deus para ser canal. Somos chamados por Deus para dar fruto. E o nosso fruto permaneça. Somos chamados de forma específica. E veja os critérios que o Senhor põe para Pedro. Na primeira pergunta, tu me amas, Pedro? Ele diz que ama. E ele disse, apacenta os meus, o quê? Ovelhas ou cordeiros? Cordeiros. Quem são os cordeiros? Os cordeiros são os mais vulneráveis, os mais sensíveis, os mais frágeis. Apacenta os menores, apacenta quem mais precisa, tem a sua atenção no rebanho a ver quem mais precisa e presta auxílio e orientação. De novo, essa palavra é para pastor, não, essa palavra é para todo aquele que é amado de Deus. Olha as crianças. Tem uma atenção especial para as crianças. Por isso que eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs
que dedicam-se no departamento infantil da igreja. Isso é braço do pastor Jesus através da sua vida. É você ajudando as famílias. É você com isso ajudando a sociedade. É você com isso cuidando de quem mais precisa. E veja, quem mais tem sido bombardeado nos tempos de hoje são as crianças. Desde o ventre da mãe até. Isso não é coisa nova. Se você olhar a Bíblia com cuidado, você vai ver que Moisés, quando bebê, foi perseguido. Jesus, enquanto bebê, foi perseguido. Mas aqueles que Deus tem uma história a ser desenvolvida, pode ser perseguido por quem for. Faraó, Herodes ou todo o seu conjunto montado no inferno. Vai prevalecer a escolha, o amor de Deus sobre quem Ele ama. Entenda isso. Entenda isso. Apacenta cordeiros, pastoreia ovelhas e apacenta ovelhas. Dá comida, presta serviço, dê atenção. A ovelha é míope, não sabe para onde vai. Alguém no corpo precisa, amado de Deus, precisa dizer, ali você vai cair no abismo. Aqui você vai caminhar melhor. Essa comida está estragada. Não come isso não, come isso aqui. Olha lá o lobo. É lobo? Não, estou vendo que é ovelha. Você é míope. Tem lobo por detrás da capa de ovelha. Apacenta, pastoreia, cuida. Reproduza aquilo que foi feito por você. Se você foi amado por Deus, Deus te chama para reproduzir, através da sua vida, esse amor de Deus. Em quarto lugar, como que se dá esses ajustes e acertos? É tendo a igreja como rebanho do Senhor. Olha como Satanás quer desqualificar, desconstruir a comunhão dos irmãos. Através de que assistir de casa é melhor, porque eu fico no conforto do meu lar. Não tem nada a ver, não estou dizendo que isso é proibido. Eu estou dizendo que em grau de importância, estar é melhor do que não estar. Pensa nisso. Tem a igreja como rebanho do Senhor. Tem tudo no rebanho, gente. Tem tudo. Tem aquele irmão, aquela irmã que vai requerer de você paciência. Aquele irmão enjoado. Conhece aquele irmão enjoado? Aquela irmã enjoada? Claro que aqui não tem ninguém enjoado. Mentiroso. Tem sim. Eu sei que eu sou enjoado muitas vezes. E sei que no conjunto do corpo, alguém vai ter que me suportar. Eu sei que existem pessoas enjoadas no corpo. Eu sei. E que temos que ter paciência. Porque o amor é... O amor é paciente, né? Paciente com o quê? Com aquela pessoa que é assim, parece que está em Nárnia. Às vezes, aquele que parece que está em Nárnia, a mente em outro lugar, você olha assim, ô lerdo, anda logo. Não é assim que a gente faz? Aí você fica usando a sua impaciência. E tem aquela pessoa agitada, né? Que faz 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, que fala pra caramba, que corre pra lá, corre pra cá, ligado no 440, e aquele negócio, aquele tumulto todo, aquela agitação toda, e você fica assim, tá me dando nervoso ver essa pessoa funcionando assim. Tem que ter paciência. A igreja tem a igreja como rebanho do Senhor.
É no rebanho do Senhor que está o cuidado do Senhor. Lembre-se que não é uma instituição, uma empresa que vem em primeiro lugar, é rebanho do Senhor. Tem muita gente que pensa a igreja como uma empresa, que pensa a igreja como uma instituição. O mundo civil exige isso de uma igreja instalada num lugar, que ela seja uma instituição, que ela funcione mais ou menos como uma empresa. Mas sobre isto é rebanho do Senhor. Aonde está a tua atenção? No rebanho ou nas outras coisas? Ter a igreja como rebanho do Senhor é ter a igreja como família. Pastor, igreja é um negócio que nasceu para não dar certo. Por quê? Porque já viu o número de divórcio que tem por aí? Gente se separando, gente se brigando. Duas pessoas que estão ali desenvolvendo um relacionamento, elas não se entendem e preferem descartar aquele relacionamento. Pois é daí que a gente vai vendo pessoas descartando o seu envolvimento ou comprometimento com a igreja, porque é apenas uma questão de descarte. O descartar é palavra da modernidade, é a ação da modernidade. Deus não nos chamou para descartar o rebanho do Senhor como ambiente de vivência. É família de Deus. A Bíblia diz: sois família de Deus. Nasceu fadado a falir logo em seguida, porque é o agrupamento de pessoas diferentes, com gostos diferentes, com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, e aí trazer tudo isso para um corpo, para um objetivo, só pelo Espírito de Deus. Se não for o Espírito de Deus, isso quebra, isso fecha, isso não vai adiante. Mas a igreja do Senhor, o Senhor diz a ela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente aprendeu na palavra de Deus: ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Nós acreditamos nessa palavra. Goste de você estar perto daquele irmão enjoado ou não. Talvez Deus coloque aquele irmão, aquela irmã enjoada do teu lado para treinar você, para ajustar você, para aperfeiçoar você. Entenda isso, querido. Entenda. Não desista do rebanho do Senhor. Não desista da família do Senhor. Não desista do ambiente, não jogue fora a fé, a confiança que Deus te deu para acreditar na palavra de Deus. O diabo quer te roubar isso, mas ele está vencido, em nome do Senhor, porque a palavra está aberta, ela nos esclarece, ela é a nossa orientação e agarrado nelas estamos. Amém, irmãos? Você está comigo nisso? Não tenha o rebanho do Senhor como algo de realização pessoal. Você gosta tanto, e acaba se revelando como com uma realização pessoal. Igreja não é lugar de realização pessoal. Igreja é o lugar de amar. Amor sacrificial. Amor é ter paciência. O amor é paciente. É a primeira palavra que vem. Paciente. Na paciência, Deus trabalha.
Talvez você esteja igual àquela frase que a gente vê aí alguém usando, dizendo o seguinte: olha, pede a Deus paciência. Se você pedir força, você vai bater. Pede paciência. Não pede força não, porque senão você vai partir para cima. Você vai pisar, vai falar o que não deve, vai pensar o que não deve, vai julgar o coração da pessoa que não é para ser julgado. A gente tem que ter paciência. Deus está nos treinando na paciência. E não é por realização pessoal. É por conta do rebanho do Senhor, da família que Deus colocou para a gente. Ali Ele ordenará a sua bênção e vida para sempre. Não desiste disso. Não faça como aqueles 9 leprosos que foram abençoados e foram embora. Ao longo de 31 anos de ministério, eu tenho visto muitos que são grandemente abençoados, amados por Deus. Na hora de reproduzir esse amor, vão embora porque já alcançaram a sua bênção e largaram para trás o abençoador. Os tempos são tempos estranhos. Tem a igreja como rebanho do Senhor. Tem a igreja como família de Deus, não como empresa ou instituição acima de qualquer coisa. Utilize esse ambiente não para fazer algo da sua realização pessoal, mas que você tenha uma missão. Uma missão. Quando o Senhor fala para ele: apacenta os meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas, e está deixando bem claro para Pedro, e está dizendo bem claro para cada um de nós que somos amados de Deus. A quem Deus amou, Ele pode exigir, Ele pode mandar, pois será correspondido. Ele tem uma missão de amor. Seja no bazar, seja no departamento missionário, seja na união de homens, seja no ministério de dança, seja no ministério de louvor, seja na união feminina de adolescentes, de jovens, de casais, seja em qualquer setor da igreja, você tem uma missão. Você tem uma missão: amar. Ame. E é isso que eu vejo nesse texto, nas últimas palavras de Jesus, usando o exemplo em Pedro. Simão, Pedro, leve adiante essa missão. Outro faz, outro ama, outro cuida. Você está sendo bem sem vergonha. É amado, recebe esse poder de Deus na vida e não reproduz, não replica isso, não ecoa isso. Imagina você chegando diante do Deus que é amor um dia. Ele te perguntando: mostre-me as tuas mãos. E aquilo que deveria estar nas tuas mãos está na mão de outro. Eu acho que se esse dia chegar para mim, se chegar para você dessa forma, será um dia de grandes decepções. Mas por isso que o Senhor mantém abertas as inscrições para aqueles que querem ser ajustados, acertados nas suas motivações e correspondido, ter Deus correspondido no amor que Ele tem por você. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Se você acredita que essa palavra veio de Deus para a tua vida, abra-se para Deus e deixa Ele tratar. Não vou chamar ninguém à frente, mas eu queria que você pensasse nisso. Pensa nisso. Pare de pensar só em você. Pensa na forma de corresponder a esse amor. E o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Quem no meio do rebanho não é amado, vira sanguessuga. Vira sanguessuga, tirando a força e a energia do outro. Talvez você precise ter uma experiência debaixo da cachoeira do amor de Deus, para parar de ser sanguessuga e parar de dizer que ninguém vê a sua luta. Quem é amado se sente pleno. Então, se você funciona assim, você mostra que você não é por Deus. Quem mais pode amar com intensidade e perfeição é Deus. E você funciona como alguém que não é. Isso não te incomoda, não? Esses ajustes não mexem contigo, não? Pode te irritar, mas visa um fim proveitoso.